estou a caminho do Rio de Janeiro para conversar com o Dr. Flávio Rezende, que é chefe do setor de retina da Universidade de Montreal, e eu vou saber um pouquinho mais sobre aqueles óculos e já ele vai novidades para vocês. Tchau, tchau. Olá pessoal, como prometido eu estou aqui com o Dr. Flávio e a gente vai saber um pouquinho mais sobre aqueles óculos que todo mundo ficou curioso e está querendo saber como que funciona. Dr. Flávio, muito obrigado por nos receber. E parabéns, né, por liderar essa técnica. A gente fica muito orgulhoso de ser um brasileiro, né? Eu, por exemplo, busquei solução no mundo inteiro e agora descobri um brasileiro, eu fiquei super feliz. Então vamos lá, primeira pergunta. Para quem acabou de receber o diagnóstico, eu quero assim, falar e englobar tudo. Para quem acabou de receber o diagnóstico de forma bem direta, o que é a retinose pigmentar? Então, a retinose pigmentar, na realidade, faz parte, é um grupo grande de doenças genéticas, de alterações genéticas, de mutações genéticas e que afetam principalmente a camada de células responsável por captar a luz dentro do olho. Né? É uma camada da retina que chama-se fotorreceptores. Então essas células, nos pacientes com retinose pigmentar, são afetadas. E elas são afetadas gradualmente. Então não é, a gente perde a visão de um dia para o outro. Né? Então, as células principalmente afetadas no início da doença são as células responsáveis pelo campo de visão, né? Então é o campo periférico de visão que permite com que a gente deambule, né? Com que a gente ande, que a gente saiba o que está acontecendo no nosso ambiente, e isso aos pouquinhos o paciente vai perdendo. Dependendo da mutação, do tipo de mutação genética, da alteração genética, isso pode acontecer mais rápido ou mais devagar. Né? Então é por isso que de vez em quando tem diagnóstico feito de retinose pigmentar em criancinha pequena e de vez em quando só no adulto. Né? Então os pacientes começam a sentir alguma coisa, principalmente quando está em ambiente com menos luminosidade. Né? Então a parte da retina, né, os fotorreceptores responsáveis pela visão noturna, é que são afetados no início da doença. Então, assim que o paciente nota que começa a ter alguma dificuldade, e diferentes pacientes são capazes de dizer mais precocemente ou mais tardiamente que estão tendo uma dificuldade no escuro, né, porque nós seres humanos temos uma capacidade de se adaptar ao meio muito, né, fascinante. Então, cada um acha que cada um vai fazendo algum, exatamente. Senão é só ligar a luz aqui, não tem problema. Então é isso. Então, basicamente falando, a retinose pigmentar é isso. Eu teclava muito, eu sempre falei com o pessoal da UAN que o diagnóstico precoce é muito importante, porque quando surgisse uma bomba dessa, aconteceu, agora já tem, a pessoa já sabe qual que é o tipo, né? Já fez o mapeamento. E uma outra coisa que é fundamental e que de vez em quando passa desapercebido em pacientes com retinose pigmentar é o monitoramento da pressão intraocular, que eu vi que você fez. Sim. Por quê? Porque é uma das coisas que pode afetar o nervo óptico. Quando o nervo óptico está afetado, não tem essa tecnologia, nenhuma dessas tecnologias funciona. Seja ela célula-tronco, terapia genética ou olho biônico, o nervo óptico afetado não funciona. Então existe uma outra linha de pesquisa, que essa é uma linha muito mais difícil da gente conseguir, são os implantes diretos no córtex visual. Entendi. Que é a região do cérebro responsável por decodificar a imagem. Então, para a gente aprender a estimular diretamente o córtex visual, a gente tem que entender muito bem todo o processo de processamento. Sim. Então é mais difícil, mas existem já algumas companhias almejando esse como um objetivo final. Eu recebi inúmeras mensagens de pacientes ou familiares que têm gente na família afetada por inúmeras doenças, em que, na grande maioria delas, a retina por completo ou o nervo óptico estão afetados. Então, nada que existe atualmente, esses pacientes são candidatos. O nervo não consegue nada que faça, não consegue resolver. Não consegue nada que faça. Se a retina estiver afetada como um todo, por exemplo, eu tive uma mensagem recente agora, teve uma infecção na retina. Não tem jeito, porque todas as estruturas, as camadas celulares da retina são afetadas. Então, as tecnologias que estão sendo
estudadas no atual momento, e algumas delas já aprovadas, são para doenças das células que captam a luz, ou seja, as células fotorreceptoras. Uma delas, a principal delas, é a retinose pigmentosa. Mas uma outra delas, que é uma doença super prevalente na população mais idosa, é a degeneração macular relacionada à idade. Tá? Que até o momento... Que é o que todo mundo vai ter, né? Que é a tendência, né? A gente está cada vez, por exemplo, lá no Canadá, a quantidade de pacientes meus que têm acima de 90 anos está aumentando extraordinariamente. Né? Então, como você mencionou, todo mundo está tendo degeneração macular. Você só não tem se você morre antes. Todos os médicos que eu converso falam, todo mundo vai ter um dia. Então é cuidado da visão, né? Isso aí. Tá? Então, a conscientização de tomar conta, né? Uma simples utilização de óculos escuros, né? Um filtro normal que todos eles têm que ter, protege. E quanto a bebê? Eu quero aproveitar para te perguntar, porque já me falaram assim, olha, você vai ter que ter um cuidado, é óbvio, qualquer pessoa, mas com seu filho, de colocar óculos escuros nele desde pequenininho. Você acha que tem essa necessidade profunda, assim, de cuidar desde... Não. É só uma questão de... Não, porque isso é uma coisa acumulativa. De excesso, é isso que eu ia falar. Entendeu? Então, a partir, né, você virou adolescente, começa a usar óculos escuros. Entendi. Não é nada super sério que tem que... O óculos ainda está em teste ou como é que já está vendendo? Não, isso exatamente. Esse tipo de tecnologia ele já é aprovado em inúmeros países do hemisfério norte, dentre eles os Estados Unidos, o Canadá e múltiplos países da Europa e alguns países Oriente Médio também. E isso pode ser comprado, por exemplo, se um brasileiro quiser comprar, ele pode ou só... Isso depende de cada país. Então, cada país tem um mecanismo diferente de cobertura do implante. Né? Então, por exemplo, no Canadá, a gente agora está aplicando para que o governo arque com os custos dessa tecnologia. Né? Então, ai meu Deus, é um implante que custa só o implante, sem contar a parte médica da cirurgia, só o implante custa $150 mil. Né? Então, isso é impossível o governo arcar com esse tipo de custo. Não, porque é uma doença, um implante, mas é uma doença que afeta muito poucas pessoas com esse grau de acometimento visual. E continua a cada 4 mil? E sim. Então, se a gente coloca isso no cômputo geral para a população, seriam pacientes que estão completamente fora da sociedade, vocês têm muita dificuldade de fazer alguma coisa e que podem se tornar úteis para a sociedade. Entendeu? Então, no cômputo geral, tem inúmeros países, por exemplo, da Europa, que cobrem esse tipo de tecnologia porque eles entenderam que é uma coisa que eles estão ajudando pessoas que pura e simplesmente não estavam fazendo parte da sociedade, que reintegraram-se à sociedade depois desse tipo de tecnologia. E você sabe me dizer qual país, por exemplo, se um brasileiro quiser comprar? Pois é, então por exemplo, no momento agora lá no Canadá, né, então o governo ainda não cobra, então ainda se alguém quiser fazer particular, pode ser feito particular. Qual seria o valor? Então é difícil de precisar, porque vou te explicar por quê. Então tem a parte do implante, que vamos dizer custa $150 mil. Então, aí depois tem a parte médica, tem a parte hospitalar e tem a parte da reabilitação visual, porque é uma maneira diferente de se enxergar. Então você precisa de fazer um período, e que aí isso depende de cada paciente, e por isso que o valor é difícil de precisar. Cada paciente vai ter um período de readaptação diferente. Tá? Além disso, precisa de passar um perfil psicológico. Não é todos os pacientes que encaixam medicamente falando e que psicologicamente estão preparados para passar por tudo isso. Mas por quê? Porque você acha que eles esperam enxergar mais? E expectativa é uma das coisas. Uma outra coisa, são pessoas que estão acostumadas a viver no escuro
e que de uma hora para outra é uma maneira diferente de enxergar e de vez em quando eles não estão preparados a passar por todo esse reaprendizado, dependendo da idade. Então, se o paciente já é mais idoso, está menos propenso a ser capaz de entender a nova informação que está chegando no cérebro dele. Então, existem inúmeras coisas a se considerarem para que a gente possa afirmar que o paciente é ou não um bom candidato para essa tecnologia. E para a gente, o que a gente quer? A gente afunila para que os pacientes, no final das contas, tenham uma boa experiência. Entendeu? E por falar em enxergar, o que é o máximo que a pessoa pode enxergar? A sombra? Então, depende muito de cada indivíduo. Então, por exemplo, tem um paciente que vocês podem ver, tem vídeos dele no YouTube, que ele, depois que colocou um implante, depois que ele fez a readaptação, ele era tão motivado a voltar a participar da sociedade de uma maneira geral, que ele aprendeu a fazer arco e flecha e a esquiar. Uau. Tá? Ele vivia no escuro. Isso vale para todo mundo, que a gente fala muito de ser positivo, de Exatamente. acreditar. Então, depende de cada um. Então, tem uma parte que é a limitação da tecnologia, mas, na minha opinião, depois que eu comecei a trabalhar com isso, a maior limitação é o limite que cada um impõe para si próprio. Eu não consigo. Se você é uma pessoa que fala com frequência, eu não consigo, você já se bloqueia, né? E quando coloca essa questão de aceitação. Se você está enxergando, em vez de você olhar, eu já estou enxergando uma sombra, a pessoa já começa a pensar que aquilo ali é diferente, está atrapalhando. Um exemplo fantástico da superação é justamente, estamos na época das Olimpíadas, é a Paralimpíada. Não existe nada mais estimulante, né? Todo mundo deveria assistir um evento da Paralimpíada para entender o não consigo. Eu dou muito de exemplo, rapidinho aqui só para falar sobre isso. Todo mundo fala assim, pergunta, a gravidez piorou a sua visão? Eu falo, piorou. Mas ter um filho para mim foi muito mais importante do que perder um pouco da visão. Porque quantas pessoas querem ter filho e não conseguem ter a visão perfeita? Então cada um tem que lidar bem com a sua própria limitação, né? Aqui no Brasil Aqui no Brasil é imprevisível, né? Imprevisível, porque tem que passar por aprovação, teste? Exatamente. A primeira dificuldade é a aprovação dos órgãos federais, da Anvisa, e subsequente, quem vai cobrir? Né? Quem da nossa população particular é difícil. Mesmo sendo aprovado no Canadá, você acha que é difícil aqui a Anvisa, por exemplo, aprovar? Eu acho que para a situação, sendo bem franco e honesto, eu acho que para a situação do nosso país tem que ser uma tecnologia mais barata que beneficie mais pessoas, para poder justificar estar presente. Por exemplo, enxergar uma sombra talvez não seja tão importante para eles quanto se você trouxesse uma tecnologia que a pessoa volte a enxergar completamente. É um pecado, né? Enfim. E eu queria que você deixasse, qual que é o recado que você deixa para as pessoas, né? Os portadores de retinose pigmentar, que de uma certa forma foca e espera de vocês, cientistas, estudantes, a resposta, a cura, um tratamento para a retinose pigmentar. Eu acho que não existiu. Estamos na grande era da recuperação dos fotorreceptores, seja ele através de estimulação por chip, seja ela através de terapia genética, seja ela através de célula-tronco. Então, estamos numa era sem precedentes na nossa especialidade, no setor de retina. Nunca a esperança esteve tão próximo da realidade. Perfeito, a gente fica muito feliz por isso. Eu te agradeço. Esse foi o Dr. Flávio Rezende, chefe do setor de retina da Universidade de Montreal. Eu fico por aqui esperando mais notícias e acompanhando tudo para trazer de volta a retinose pigmentar, a cura e o tratamento. Tchau, tchau.